Deixa eu adivinhar uma coisa. Você já se formou na instrumentação cirúrgica ou está se formando e ainda assim você sente medo e insegurança quando o assunto é instrumentos cirúrgicos. Certamente você pode até duvidar da sua capacidade se realmente você está pronto para entrar numa determinada cirurgia. Porque eu acredito que você tem total consciência que ao errar a passagem de um instrumento, você não está somente prejudicando, né, a si mesmo como profissional, né, invalidando você como profissional, mas você está levando um grande prejuízo para toda a equipe e, quiçá, até mesmo para o próprio paciente. E essa responsabilidade profissional é algo de fato que, se você não se importa, você deveria se importar. Porque isso, de fato, vai fazer com que você tenha diferentes profissionais de mercado. Aqueles que vão ser reconhecidos, aqueles aos quais a equipe, de fato, confia e, com certeza, eles vão ser reconhecidos, relevantes e muito bem remunerados. Você concorda comigo que um professor é extremamente importante num processo de formação, seja ele qual for? Um professor ele é muito importante. Agora, por que que um professor ganha menos que o Neymar? O grau de importância é indiscutível. Neymar é um jogador de futebol polêmico, uns gostam, outros não gostam. Mas por que que o Neymar ganha muito mais do que um professor que tem, de certa forma, uma responsabilidade muito maior na formação profissional, na formação de uma criança? Por que que ele ganha mal? Com o tempo eu aprendi que pessoas que sabem mais custam mais porque elas de fato se tornam raras. Não que esses professores não sejam raros, né? Mas fato é que a pessoa ela vai se tornar cada vez mais valiosa, não só por aquilo que ela sabe, mas o como ela coloca aquilo em prática e mostra para as outras pessoas. E esse é o objetivo da gente trabalhar nesse vídeo. Fazer com que você se torne um profissional de valor ao qual você vai ser desejado. Beleza? Nesse vídeo, você vai entender um pouco dos principais instrumentos cirúrgicos que são utilizados em diversas ou, quiçá, todas as cirurgias, aprendendo com profundidade o nome, como diferenciar, né, os detalhes desses instrumentos, e eu vou te mostrar isso passo a passo de forma bem detalhada, e por isso que eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo, ele nasce de uma lembrança que eu tive de quando riram de mim na minha primeira cirurgia em ortopedia. Eu estava numa cirurgia de ortopedia, era uma cirurgia de pé, e foi meu primeiro contato na ortopedia. E um médico, ele me solicitou um determinado instrumento. Na época, eu lembro perfeitamente, era um descolador. Eu virei para ele e disse assim: não tem. E aquilo dali foi tão inocente, ao mesmo tempo tão um despreparo tão grande, por quê? Porque um descolador ele é um instrumento básico na ortopedia. É algo básico, é como um bisturi, por exemplo. Não teria como fazer uma cirurgia sem você estar com o bisturi ali na mão. E foi engraçado a reação, a forma com a qual eles riram de mim, e eu, de certa forma, precisei começar a entender que, se eu quisesse ser alguém relevante de fato, eu precisava começar a mudar aquela realidade e aprender com profundidade e não com superficialidade. Hoje, sem medo nenhum de te dizer, 80%, mais um pouco. Vamos lá, 97% dos instrumentadores cirúrgicos que se formam ou já formados têm um conteúdo ou um conhecimento extremamente superficial. Da onde você tirou essa ideia, Vinícius? Diariamente, constantemente, mensalmente, anualmente, a gente fala com dezenas de milhares de pessoas e a gente sempre ouve os mesmos relatos: medo, insegurança, falta de oportunidade. Na verdade, não é que exista a falta de oportunidade. O que existe de fato é o seu preparo para que você possa ter realmente um posicionamento, né, poderoso para gerar uma oportunidade. Porque como que eu vou gerar uma oportunidade se eu estou inseguro naquilo que eu sei? Quando eu estou inseguro, o jeito de eu bater a minha boca, a forma de eu falar, denuncia, concorda? Mas nesse vídeo a gente vai começar a trabalhar isso, tá? A proposta desse vídeo é explicar para você um método muito simples, para que você entenda ali, né, os principais instrumentos cirúrgicos que você vai encontrar em todas as cirurgias, basicamente. E talvez você já tenha, né, conhecido, já sabe mais ou menos o nome dele, mas aqui eu vou te mostrar a sequência,
como diferenciar, como que eles são utilizados, como que você vai identificar de forma detalhada. Beleza? Então, bora começar essa aula com vocês aqui. Eu vou compartilhar um slide com vocês, por quê? Porque é interessante a gente estar sempre mostrando os detalhes aí. Então, essa aula eu tenho como um principal objetivo ensinar para vocês, ou mostrar para vocês, ou com que vocês consigam aprender quais são os principais instrumentos cirúrgicos utilizados nas cirurgias. Eu acredito que quanto mais a gente domina os fundamentos, quanto mais a gente sabe o arroz com feijão, melhor a gente fica. O problema é que a gente vê muitas pessoas hoje querendo reinventar a roda. Meu amigo, não tenta fazer isso não, beleza? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Não é novidade para ninguém que para que a gente possa fazer uma cirurgia, a gente precisa de quê? Bisturi. Só que, além de você entender o que é um bisturi, você precisa entender a sequência, porque isso vai te ajudar no seu processo de organização da mesa, que é uma outra dificuldade que as pessoas têm, que a gente vai trabalhar essa ideia estruturando isso para que vocês consigam ter, seja mais fácil vocês assimilarem. Quando eu penso em organização e nos principais instrumentos cirúrgicos que são utilizados, o que eu preciso ter na minha cabeça? Eu preciso entender a sequência da cirurgia e unir a sequência da cirurgia com aquilo que eu sei sobre os instrumentos, e a organização ela vai ficar de uma forma muito fluida. Então, o bisturi, ele é um instrumento cirúrgico utilizado ali normalmente no primeiro tempo operatório, e a gente pode ter grandes variedades de estilos de cabo. Aqui eu estou trazendo para vocês os cabos que são mais populares, mais comuns, mais simples e os mais corriqueiros que vocês constantemente vão ter contato. Esses cabos que eu trouxe para você aqui é o cabo de bisturi número 3 e número 4. Esse cabo de bisturi ele vai ter uma diferença principalmente aqui na sua área de encaixe. Essa região do encaixe da lâmina, no cabo 3, ela vai ser mais estreitinha do que no cabo 4. Você consegue ver a diferença aqui imediata, o quanto essa daqui é muito maior do que essa daqui. E quando a gente tem essa alteração, logo, o conjunto de lâminas que serão utilizados, anexados, encaixados nesse cabo, automaticamente vai ser diferente para uma aplicação diferente. Então, eu tenho o cabo número 3 e eu tenho o cabo número 4. No cabo número 3, a gente vai ter o conjunto de lâminas, que é o conjunto de lâminas da primeira dezena, que são 10, 11, 12 e 15. A gente tem outras lâminas também, tem a 15C, mas é mais utilizada ali dentro da odontologia, dentro da cirurgia bucomaxilofacial, mas não vem ao caso. Então, normalmente, essa aqui vai ser a sequência que vai ser utilizado aí, né, nesse cabo. O que a gente costuma ver, Vinícius? Qual é a lâmina mais utilizada? Veja, a instrumentação cirúrgica não existe uma matemática, né? Não é matemático. É sempre isso. É sempre aquilo. Não. Existem variáveis que você precisa aprender a controlar. Por quê? Porque você tem o gosto do cirurgião, você tem o momento, você tem o jeito de cada cirurgião. Eu vou te dar um exemplo aqui já para você entender isso daqui. Já no cabo número 4, a gente vai ter o conjunto de lâminas, que são as lâminas da segunda dezena. Vinícius, mas você no início disse que existe outros estilos de cabo. Sim, mas e aí, como é que eu vou saber qual lâmina se encaixa naquele cabo? Lembra, você sempre vai olhar para a área de encaixe. Normalmente, essa variedade de cabos, elas sempre vão dar mais preferência para o conjunto de lâminas da primeira dezena. Tá? Normalmente. A única variação que você pode ter nesse cabo, que a gente chama é o cabo 3L e o cabo 4L. O que significa isso? São cabos mais longos, tá? Isso vai ser utilizado com um objetivo muito específico, para um cirurgião, em um momento muito específico. E você pode ser que você não encontre em tantas cirurgias assim. Agora, o exemplo que eu falei que eu ia dar para vocês, né? Que existem determinados cirurgiões que gostam de utilizar 2 bisturis. Tanto o cabo número 3, talvez com uma lâmina 10, talvez com uma lâmina 15, né? Normalmente é o que a gente costuma ver. E um cabo número 4, normalmente ele pode ser que ele utilize com uma lâmina 23, com uma lâmina 24, com uma lâmina 22, depende, tá? Normalmente, os cirurgiões, pelo que eu percebo, eles não têm tanta preferência para uma lâmina muito específica para o cabo número 4. Já para o cabo número 3, você percebe que tem uma determinada preferência. Normalmente, a gente vê ele sempre utilizando uma lâmina 11, que é especificamente esse formato aqui que eu estou mostrando para vocês, ou uma lâmina 15, tá? Normalmente.
Mas pode ser que você encontre cirurgiões que queiram utilizar uma lâmina 10, né? Que a lâmina 10 é como se fosse uma lâmina nesse sentido aqui, só que a área de corte dela é menor. Somente isso. Por que que existem cirurgiões que gostam de utilizar dois tipos de bisturi? Porque eles normalmente gostam de um bisturi para cortar pele e outro bisturi para cortar dentro, ok? E pode ser que ele utilize um cabo número 4 com uma lâmina 22 para cortar a pele, e pode ser que ele utilize um cabo número 3 com uma lâmina 15 para cortar tecidos dentro. Ou pode ser que ele utilize um cabo número 4 com uma lâmina para cortar pele e depois você tenha que trocar essa lâmina para que ele possa cortar os tecidos internos. Vinícius, mas como é que eu vou saber isso? Gente, vocês precisam entender que cirurgião não é bicho, vocês podem perguntar a ele. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam desesperadas. Ah, mas qual o fio que vai utilizar na cirurgia tal? É só perguntar para o cirurgião. Doutor, o senhor gosta de utilizar quais fios? E aí você anota. Você vai anotar a cirurgia tal, né? Sei lá, uma hérnia, o doutor João gosta de utilizar os fios Prolene, Vicryl, número tal, número tal, número tal. Nylon, monocrio, enfim, anota, pô. Porque quando você for entrar numa outra cirurgia de hérnia com o doutor João, você não vai precisar perguntar, porque você já sabe normalmente. E com o tempo, gente, vocês precisam entender isso. Vocês vão melhorando, vocês vão se aperfeiçoando, vocês vão tendo cada vez mais repertório. Isso vai te dar uma certa tranquilidade, ok? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Que dentro desse universo da instrumentação cirúrgica, não se tem uma matemática muito exata. O que às vezes funciona num estado, não funciona no outro, que às vezes um cirurgião gosta, o outro não gosta. Então você vai ter que, de certa forma, ter uma adaptação ao ambiente, ter eu costumo dizer, né, que é você ter uma flexibilidade cognitiva, ok? Obviamente, a nossa parte como instrumentador cirúrgico é o quê? Dominar os princípios. Os princípios, os fundamentos. Por quê? Porque se tudo que foi criado teve um fundamento, esse fundamento é importante. E hoje o que eu mais vejo são pessoas querendo ter o quê? Superficialidade no conhecimento. Por isso que você está do jeito que está. Ah, eu tenho medo, eu não consigo oportunidade. Não, não, não. Talvez não é nada disso. Talvez é porque você não está conseguindo reconhecer que você precisa melhorar. A sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de abordagem, a sua capacidade de fundamento. Ok? Olha o que eu já te ensinei aqui. Que existem cirurgiões que vão utilizar bisturis diferentes, e isso você pode explorar na sua comunicação com o cirurgião. Doutor, o senhor gosta de utilizar somente uma lâmina, gosta de utilizar uma lâmina para fora e uma para dentro? Isso já mostra que você tem um conhecimento. O conhecimento que você vai adquirir como instrumentador cirúrgico, ele não é só para ser utilizado ali na prática, é para você utilizar falando, porque isso vai demonstrar o valor que você tem. Quando você abre a boca, você revela o conhecimento que você tem, o profissional que você é, ok? Vamos para o próximo. Então, esse aqui é um clássico. Ele basicamente vai estar inserido e vai ser utilizado aí em todas as cirurgias, basicamente. Tá? Todas as cirurgias, basicamente. O próximo e um clássico é o afastador Farabeuf. Esse afastador, ele tem uma ponta dupla, né? Como a gente pode observar. Essas duas partes, elas são as partes funcionais desse afastador. Ele é um afastador em formato em C e ele pode apresentar variações em quanto ao seu tamanho, tanto em comprimento quanto em largura, como a gente vê aqui. Existem também outras variações desse afastador e uma dessas extremidades, a parte que vai fazer aqui o afastamento, ela pode ser um pouco maior. Você pode encontrar também essas variações. É comum ter essas variações, tá, gente? Então, fique tranquilo acerca disso. Uma das coisas que a gente sempre percebe, se eu perguntar para você, para que serve um afastador? Certamente você vai dizer, para afastar. Mas você precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo e além. Um afastador, ele é um instrumento que vai proporcionar um campo de visão mais nítido para o cirurgião e o auxiliar. Em alguns casos, alguns afastadores, além de promover esse campo de visibilidade mais nítido, ele vai proteger alguns órgãos internos. Ele vai ter um processo de proteção, ok? Beleza? Então, aqui, ó. E no caso desse afastador aqui, que é o Farabeuf, ele vai afastar tecidos o quê? Camadas mais próximas à superfície. E aí você me fala, Vinícius, para que eu preciso saber que esse afastador vai afastar camadas mais superficiais? Porque você precisa entender o tempo operatório, para que você possa ser assertivo, preciso e se antecipe. Por isso que você precisa pensar como um cirurgião pensa.
Quando a gente fala sobre cirurgia, a gente fala em profundidade. Então imagina que aqui, ó, é uma profundidade. Tem uma incisão que foi feita aqui, o órgão ele está aqui, o objetivo do cirurgião. Então eu tenho os tecidos que são superficiais, eu tenho os tecidos que vão ser intermediários e os tecidos que vão ter que profundidade. Esse afastador Farabeuf, ele vai normalmente ser utilizado em par, um de cada lado, afastando tecidos superficiais. Tá, e aí? E aí que a partir do momento que eu estou observando que o cirurgião ele está ganhando profundidade, eu sei que ele vai querer o quê? Trocar o afastador. Porque vai ter a musculatura aqui que ele precisa afastar, tecido adiposo. Então ele vai precisar de um afastador que vai ter uma parte ativa mais longa. Vai ter uma parte ativa mais larga, mais comprida. Beleza? Olha que dica maneira. É isso que você precisa entender. Então, esse aqui é o afastador Farabeuf, ele vai ter as suas variações, ele tem um formato em C, ele pode sofrer alterações tanto em tamanho quanto em largura, e ele é utilizado para proporcionar um campo de visão mais nítido para o cirurgião e afastando tecidos, o que é? Superficiais. E normalmente ele é utilizado em par, um de cada lado. Ou seja, eu passei o bisturi para o cirurgião principal, automaticamente o cirurgião auxiliar já vai pedir, ou eu já posso entregar na mão dele o afastador. Ok? Vamos para o próximo. Essa pinça é uma pinça que era muito utilizada. No entanto, com a evolução hoje dos campos operatórios, que a gente tem percebido, né, que são campos de TNT, tecido não tecido, tem ficado muito em alta. E esses campos eles vão ter um adesivo para ser colado ali no paciente. Essa pinça ela era muito utilizada quando utilizava muito campo de pano. Só que grava essa informação para a vida. Os instrumentos cirúrgicos eles foram feitos, criados, elaborados para a realização de funções específicas. No entanto, eles vão atender à necessidade de um cirurgião em um determinado momento. Por que você está dizendo isso? Porque essa pinça Backaus, ela era muito utilizada para prender o quê? Campo. Só que talvez você vai ver ela sendo utilizada na ortopedia para quê? Para poder ajudar numa redução de uma fratura de patela, uma fratura óssea. Você pode ver ela sendo utilizada para poder pinçar alguma massa, ali, né, algum cisto, tracionar. Então, eles vão utilizando a pinça dentro da necessidade. Grandes massas, tecido muito fibroso, você pode ver que talvez eles podem utilizar essa pinça, ok? Essa pinça, ela tem duas pontas extremamente afiadas que elas vão se opor uma à outra, fazendo isso aqui, ó. Elas não tocam ponta com ponta, elas vão se opor. Por quê? Porque o objetivo dela é penetrar no tecido e travar. Essa foi a criação dela. Beleza? Então, essa pinça pode, você pode ou não ter contato com ela. Beleza? Porque isso vai depender da instituição, se ela já aderiu um campo de TNT ou se ainda está no campo de pano, isso vai depender. Ok? Clássico, né? Ainda falando aí sobre os instrumentos utilizados na diérese, a gente tem as tesouras de Metzenbauer. Essas tesouras de Metzenbauer, ela vai ter uma grande variação em que tange o seu comprimento, né? Desde pequenas, médias, grandes, como a gente consegue ver aqui, ó, nessa imagem, eu tenho de 20, eu tenho de 23, eu tenho de 25, eu tenho de 28, eu tenho de 30. Vinícius, o que eu faço numa cirurgia? Normalmente as caixas, quando elas vão ser montadas, você vai perceber que ela já vai ser montada com uma tesoura meio que, essa tesoura é proporcional àquele procedimento, entende? Meio que vai ser proporcional ao procedimento, porque o pessoal já mais ou menos deduz e vai colocar ali uma intermediária. A não ser cirurgia geral que utiliza instrumentos mais longos, tá? A grande maioria dos instrumentos cirúrgicos, eles vão ter essa alteração enquanto ao seu tamanho. Grande, médio, pequeno, micro. Por quê? Porque instrumentos vão atender necessidades diferentes em situações diferentes. Ok? Então, dentro dos instrumentos cirúrgicos que são mais utilizados em diversas cirurgias, a tesoura Metzenbauer é indispensável e ela vai ter uma variação, né? Que eu vou ter ela tanto no formato reto quanto no formato curvo. Então, ela vai ter uma grande variedade de tamanho. Característica dela, ela é uma tesoura leve e fina, com pontas rombas, ou seja, essa parte dela aqui, ó, é romba, ok? Ela vai ter um ramo ou uma área de corte que vai ser quase que um terçozinho aí da haste, né, do comprimento total da haste,
E normalmente, as tesouras de Metzenbauer retas são utilizadas para cortar o quê? Um fio de sutura, uma embalagem, uma compressa, uma gaze. E as tesouras curvas normalmente são utilizadas para cortar o quê? O tecido do paciente, né? Cortar ali uma pele, cortar uma musculatura, cortar uma fáscia, fazer uma divulsão, por isso que ela vai ter essa ponta ali mais arredondada. Essa vai ser a utilização dela, ok? Então, eu tenho a tesoura de Metzenbauer, ela vai ter essa variação entre curva e reta, e ela vai ser utilizada normalmente as retas para cortar materiais, né? Fio de sutura, uma gaze, uma compressa, uma embalagem de alguma coisa que você precise cortar ali, ok? E a tesoura curva vai ser normalmente utilizada para cortar o tecido do paciente, ok? O que eu preciso que vocês entendam? A vida de vocês para dominar os instrumentos cirúrgicos vai ser muito mais fácil quando você entender isso aqui. Por quê? Passar uma pinça errado não é somente um erro. É a diferença entre você ser reconhecido como um profissional, que realmente as pessoas podem confiar, um profissional que vai ter ali uma confiança, uma segurança, ou aquele profissional que é realmente, de fato, inseguro, a gente não pode confiar, a gente não pode acreditar a equipe, né? E você precisa entender que entre errar ou hesitar pode custar muito caro para sua profissão, para sua carreira, para o seu destino profissional. Não só para você, mas também para sua equipe, para o seu paciente, para sua reputação. Logo, o método IDO, que é o que eu estou mostrando para vocês, que vai te ajudar a identificar, diferenciar e a utilização, de fato, ele vai ser algo que é, de fato, transformador. Vai transformar a sua vida profissional, fazendo com que as pessoas comecem a confiar mais em você pela sua postura. Você precisa entender isso. Uma pessoa confiante tem uma postura completamente diferente. Ponto. Ponto final. O objetivo desse método é fazer com que você domine em 3 etapas, de forma simples e descomplicada, para que você aprenda em detalhes o nome, como diferenciar, onde cada pinça é utilizado nas cirurgias. Isso funciona através desses 3 pilares, que é o processo de identificação, diferenciação e uso. E eu sei que você pode pensar assim, Vinícius, mas aprender sobre instrumentos cirúrgicos é muito difícil. Eu não vou dizer que não é difícil, mas eu vou te afirmar que pode ser simples e pode ser leve. E mais, você pode fazer isso em 7 dias. Vinícius, mas eu não consegui dominar os instrumentos cirúrgicos em 1 ano de curso. Como que você está me prometendo que eu vou conseguir fazer isso em 7 dias, me tornar um profissional confiante e seguro? Simples. Por conta disso daqui. Hoje mesmo eu recebi aqui, ó. Isso aqui da Luana. Olha o que ela disse. Bom, eu vou para o estágio de instrumentação cirúrgica e confesso que estava totalmente inseguro e com medo. Mas depois desse curso, que é o Dominando os Instrumentos Cirúrgicos em 7 dias, né? Estou mais tranquila, confiante. Para pôr em prática esse seu curso é incrível. Tem tudo que um instrumentador cirúrgico precisa. Por um preço acessível, você deveria dar palestras. É muito bom e inteligente. Realmente, eu estou confiante. E outra, perdi o medo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E aqui a gente vê, ó. Ter esse curso foi a melhor decisão que eu pude fazer nos últimos tempos. E aqui ainda exalta a questão da metodologia, que mudou completamente a opinião sobre o ensino à distância. E hoje você pode também ter a oportunidade de dominar os instrumentos cirúrgicos dentro do nosso treinamento Dominando os Instrumentos Cirúrgicos em 7 dias. Realmente, de fato, é um preço acessível, é um acesso vitalício e ainda você tem um certificado de participação. Então a gente vê aqui, ó, muito boas suas aulas, está me ajudando muito na prática, viciada, um show de bola, estou cada vez mais seguro. Excelente trabalho, melhor investimento que eu fiz. E é o investimento de uma pizza, essa é a real. Eu vou deixar o link aqui para que você possa acessar caso você tenha interesse e queira de fato vencer ali o seu medo e a sua insegurança. E a gente volta para a nossa aula. Dando continuidade, o que é o método IDO, Vinícius? Identificação. Eu vou identificar o quê? O nome. Certo? Mas como que eu vou fazer o processo de diferenciação? Através das características. Quando eu tenho as características, fica mais fácil eu saber a utilização. O método IDO, ele vai fazer com que você consiga aprender
não somente os instrumentos cirúrgicos, mas a aplicação dele em cada sequência. Por exemplo, esse treinamento ele foi preparado, idealizado para que você domine os instrumentos cirúrgicos em 7 dias e os instrumentos cirúrgicos utilizados em cada etapa cirúrgica com mais profundidade, com muito mais profundidade, entendendo de fato ali sobre coisas que são importantíssimas, sobre sequência operatória, muito além, isso eu posso te garantir, do que você aprendeu, ok? Olha que interessante, quando a gente fala sobre tesoura, a gente acabou de apresentar uma tesoura de Metzenbauer. Qual que é a diferença? A gente consegue perceber isso de uma forma muito nítida quando a gente olha para a estrutura, nesse caso específico. A gente vê que a tesoura de Metzenbauer, ela já é uma tesoura mais firme, né, mais robusta. Ela tem a sua parte ativa, ou área de corte, proporcional ou do mesmo tamanho que o cabo. Eu também tenho ela tanto na função curva quanto na função reta. Então, se aquela de lá, a reta, era utilizada para cortar materiais, essa daqui também, Vinícius? Também. Mas se aquela de lá era utilizada para cortar tecidos, essa daqui curva também? Também. Mas qual que vai ser a diferença? No caso da tesoura de maio, você vai cortar tecidos que são mais densos, mais pesados, sei lá, um vasto lateral, que é uma musculatura mais densa, uma musculatura mais espessa. Já a tesoura de Metzenbauer são tecidos mais leves, é uma fáscia muscular, é divulsionar, é separar em camadas. E tudo isso você precisa saber, que você vai estar observando o cirurgião para que você possa pensar como o cirurgião pensa, que é, por exemplo, o objetivo do nosso método IDO, do Dominando, é ensinar você a pensar como o cirurgião pensa, porque você vai se tornar assertivo, preciso e se antecipe. Aí você vai entender o que é ter confiança e segurança naquilo que você faz. Beleza? Então, essa daqui é uma tesoura que você pode sim ter muito contato com ela ou não. Por quê, Vinícius? Porque isso vai depender, né? Nem todas as caixas vão ter normalmente ali, né? A tesoura de Metzenbauer curva reta e a tesoura de Maio curva reta. Pode ser que só tenha um modelo só. Ou pode ser que tenha os dois. Isso vai depender, ok? Depende do hospital, depende do procedimento, vai depender. Mas normalmente pode ser que você encontre com ela. Temos a pinça de dissecção anatômica, uma pinça muito presente em diversas cirurgias. Ela vai sofrer alterações enquanto ao seu tamanho. Ela tem uma característica muito interessante, que é uma pinça de empunhadura digital. E você precisa entender sobre essa questão da anatomia, da estrutura, para que o método IDO fique realmente muito claro de identificação, diferenciação e uso, porque quando eu entendo a anatomia, eu treino os meus olhos para poder buscar o quê? Diferença entre os instrumentos. Eu vou buscar a diferença e já vou rotular o nome, e aí quando eu tenho a diferença dos instrumentos cirúrgicos, eu sei a utilização daquele instrumento cirúrgico. Esse aqui deve ser utilizado. Imagina que você não sabe aonde essa pinça é utilizada, que você não leu aqui. Esse daqui, tô vendo que tem uma pontazinha mais delicada, então isso aqui deve ser utilizado em tecidos mais sensíveis, para não causar nenhum dano. Entendeu? Você precisa treinar isso com o tempo. Dominar realmente os instrumentos cirúrgicos não é algo simples, não é algo, quer dizer, não é algo fácil, mas pode ser simples e descomplicado, desde que você tenha uma ordem, né, esteja bem organizado, e diante disso, você de fato consiga realmente ter mais segurança e tranquilidade, ok? Aqui é uma pinça de empunhadura digital, ela vai apresentar variações enquanto ao seu tamanho, tanto em comprimento, né, quanto talvez aqui, às vezes um pouco na sua parte ativa. Ela possui um serrilhamento ali na ponta do instrumento cirúrgico, na sua parte ativa, e um estriamento na região de empunhadura, para o polegar ali, o indicador, né, que é uma pinça de empunhadura digital, para que ela não escorregue. Então, essas estrias, elas funcionam, vamos lá, entre aspas, como se fosse um antiderrapante, beleza? E essas pinças, elas são utilizadas para manipulação de bordas teciduais. Normalmente, as pinças de empunhadura digital, elas vão ter essa função, a manipulação da borda tecidual. Essa pinça, ela não vai ter um momento muito específico que ela vai ser utilizada na cirurgia. Às vezes ela pode ser utilizada do início ao fim. Às vezes ela pode ser utilizada somente no início, depois no final, mas isso não tem uma regra. Porque como ela é uma pinça que eu, Vinícius, né, apelidei ou batizei, entre aspas, é uma pinça auxiliadora. Ela pode auxiliar o cirurgião na diérese, ela pode auxiliar o cirurgião na exérese, ela pode auxiliar o cirurgião na hemostasia. Eu lembro que teve uma pessoa que ficou extremamente revoltada quando eu disse isso. Falei, olha, e ela falou que trabalha há 20 anos na instrumentação cirúrgica e nunca viu uma pinça de dissecção anatômica ajudar na hemostasia. Falei, é porque você trabalhou 20 anos sem prestar atenção na cirurgia. Porque se você prestasse o mínimo de atenção possível na cirurgia, inclusive eu tenho até uma aqui,
você iria perceber que o cirurgião, ele faz o quê? Ele pega a pinça de dissecção anatômica, pinça um vasozinho que pode estar sangrando ali, vem com a caneta do bisturi elétrico, encosta ela aqui, a corrente elétrica passa e cauteriza. Às vezes ele utiliza isso porque a ponta da pinça de dissecção anatômica consegue pinçar em cima realmente do vaso. E às vezes o bisturi elétrico, ele pode cauterizar uma região maior por conta da sua ponta, ou ele encostar em outros lugares. Isso vai depender, você vai perceber que existem alguns cirurgiões que gostam de encapar uma parte da ponta do bisturi elétrico ali com uma sonda, né, de oxigênio, eles gostam de encapar, assim como eles também gostam de encapar, às vezes, normalmente cirurgião geral, né, coloca um dreno de Penrose, que ele pega mais ou menos daqui, vem até aqui assim mais ou menos, ó. Por quê? Porque esse dreno de Penrose, ele funciona às vezes como uma borracha para isolar, se caso o cirurgião ele tiver com a luva furada e ele for utilizar na técnica para fazer o controle da hemostasia com eletrocoagulação, ele pinça. Se a luva dele tiver furada na hora que a corrente passa, ele toma um choque. Meu Deus do céu, eu já tomei esse choque. É louco isso, tá? Mas em regras geral, essas pinças elas vão ser utilizadas ali para poder fazer o quê? Manipulação de borda tecidual, seja de musculatura, seja de borda de pele, de fáscia muscular, enfim, pode ajudar ali, né, a abrir alguma cápsula de um tumor, alguma coisa desse tipo, ok? É uma pinça atraumática, tem esse serrilhamento e ela pode apresentar variações, como eu disse. A pinça dente de rato, a gente segue basicamente os mesmos princípios que eu acabei de explicar para vocês, obviamente, excluindo a parte da hemostasia. Por quê? Porque aqui ela já vai apresentar o quê? Um dente. É uma pinça traumática. Então, normalmente ela vai fazer a manipulação de borda tecidual de tecidos mais firmes. Quando eu preciso de uma manipulação mais firme, pegar uma musculatura. Por quê? A pinça de secção anatômica, muitas das vezes, eu queria achar a minha aqui para vocês entenderem, quando você pinça, ela pode escorregar. Ela pode ter uma questão que ela fica deslizando ali, ela escorrega. Então, isso, ó, mostrar aqui claramente para vocês isso acontecendo. Quer ver? Isso, às vezes, atrapalha no procedimento cirúrgico. Quer ver? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Aqui eu tenho uma pinça de dissecção anatômica. Essa daqui é uma dente de rato. Tá vendo? Ela vai ter uma pontinha, ó. Olha lá, a pontinha. Essa daqui é a dissecção. Se eu pegar aqui, ó, por mais que eu aperte, ó, eu tô apertando, ó, e eu puxar, ela escorrega, ó. Ó. Se eu fizer com essa daqui, ela vai furar. Eu não vou me furar agora não, né? Eu sei que vocês queriam ver, mas eu não vou me furar não. Ela pode furar, e por isso eu vou conseguir ter uma manipulação mais firme. Então isso é quando eu preciso às vezes tracionar uma musculatura. Por quê? Às vezes, os cirurgiões eles podem utilizar isso daqui até para ajudar num processo de afastamento. Eles pinçam uma determinada estrutura e puxa para o lado. Olha como é que é uma pinça versátil. Ele pinça e puxa para o lado, para poder ter acesso a uma determinada região. Ok? Vamos voltar aqui com a nossa aula. Então essa é uma pinça dente de rato, uma pinça traumática utilizada ali para uma manipulação firme. Perceba que o que é o método IDO? Nome, diferenciação, né? Ou seja, identificação, diferenciação e uso. Vinícius, e o tamanho? O tamanho é mais para que você possa ter familiaridade, que você pode encontrar esses instrumentos em diversos tamanhos. Só isso. Agora, olha que interessante como que esse método ele se torna eficaz. Eu tenho uma imagem do instrumento, eu tenho o nome dele, eu tenho as características, porque eu vou observar nele, treinar os meus olhos, e aí eu vou saber o uso dele. Se você perceber, toda a aula está sendo conduzida em cima desse método. Ó, pinça Kelly, ou hemostática. Olha só que interessante. Identificação, diferenciação e uso. Honestamente, se eu não falar nada, você entendeu isso daqui. Se eu só passar os slides e você só ler, você vai aprender. Obviamente, quando eu estou aqui explicando, eu vou trazendo alguns inputs, eu vou trazendo algumas observações, alguns exemplos, e isso vai facilitar o seu processo de absorção do conhecimento. Mas, fatalmente, se você lê isso daí, ó, eu não preciso explicar. Característica, curva e reta. Ah, então eu estou vendo que aqui tem uma curva e aqui tem uma reta. O ramo, essa parte aqui.
ok? Vai corresponder mais ou menos a 1/3. Beleza? Contém serrilhas na metade do comprimento do ramo. Ah, então aqui, tá vendo? As serrilhas ela vem até a metade, ó, daqui para cima. Ah, eu tô vendo aqui também, ó, serrilha daqui para cima. Entendi. Agora, para que elas funcionam? Normalmente as curvas, elas são utilizadas para auxílio na hemostasia através de pensamento. E as retas? Reparadora. Pô, mas o que é reparo? O que poderia ser reparo? Aí eu tô aqui para poder te orientar. Não sei se você conhece, a gente tem uma compressa ou campo operatório, que muitos chamam. Ela é num formato mais quadradinho assim e tem um rabicho azul. Quando o cirurgião coloca, vamos dar um exemplo de cirurgia geral, muitas dessas compressas dentro do abdômen do paciente, essa compressa ela fica embanhada de sangue e às vezes pode ser confundidas e até mesmo esquecidas. Por isso que isso é uma outra responsabilidade do instrumentador cirúrgico, a capacidade que ele precisa desenvolver de entender a cirurgia, de entender. Cara, quando vocês começarem a entender que vocês precisam pensar como um cirurgião pensa, vocês vão ver o quanto vai se tornar simples, seguro e confiante a sua atuação. O método realmente, o dominando, é explorar isso ao máximo no desenvolvimento da sua capacidade de pensar como o cirurgião pensa. Por que você desenvolveu isso, Vinícius? Por causa da minha dor. E hoje, como cirurgião, eu sou cirurgião dentista, né? Trabalho com cirurgias bucomaxilofacial, cirurgias oral menor. Só que eu fui instrumentador cirúrgico com mais de 15 anos. Então, eu unifiquei, trazendo um pensamento de um instrumentador, um pensamento de um cirurgião e facilitando essa associação, criei o método que, graças ao nosso bom Deus, a gente está tendo bastante resultados positivos, transformando pessoas, trazendo pessoas mais seguras, mais confiantes de si. Por quê? Olha como isso aqui é fácil. Pessoas, às vezes, que compram os nossos livros falam, cara, é muito fácil. Você tem razão quando você diz que basta ler. É muito simples, tá? Então, tá aqui. Essa pinça, ela vai ser utilizada como reparo para onde, Vinícius? Às vezes para poder segurar aqui, ó, pinçar esse rabichozinho aqui. Então imagina que aqui isso aqui está dentro da barriga do paciente e essa pinça ela vai ficar para fora, né? Lembrando o cirurgião que, ó, tem uma compressa ali, depois ele vai puxar essa pinça e puxa essa compressa. Ela pode ser utilizada às vezes também como reparo com fio de sutura. Sei lá, tá fazendo uma sutura contínua, um ponto intradérmico, que você tem, né, o fio de sutura, ok? E aqui a gente tem a incisão. Imagina aqui uma incisão. Então, o fio de sutura ele vai fazer o quê? Junto com a agulha, né? O cirurgião ele vai pegar uma beirada aqui, uma beirada aqui, uma beirada aqui, uma beirada aqui. Só que quando ele vai puxando isso daqui, pode acontecer desse fio correr todo, ele perder tudo e ter que começar de novo. E aí o que a gente faz? Às vezes põe uma pinça, né? Uma Kelly reta, um reparo na ponta do fio, para esse fio não escorregar e vir tudo. Porque imagina, tá fazendo esse zigue-zague quando tu puxa assim, porque você vai precisando de mais fio, né? Você puxa o fio, sai, tu, nossa, tem que começar tudo de novo, tá? Então, normalmente quando o cirurgião ele solicita uma pinça Kelly, ele sempre quer o quê? A curva. Se ele quiser a reta, ele vai te pedir reparo ou me dá uma pinça reta. Me dá uma hemostática reta. Ele sempre vai falar. Quando ele quer a reta, ele sempre vai falar. Mas a sua grande maioria, quando ele falar assim, Kelly, é curva. Beleza? Próximo. Pinça Alice. É uma pinça muito comum, vai estar presente aí em diversas cirurgias. Cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, obstetrícia, urologia, cirurgia de cabeça e pescoço, tórax. Vai estar presente aí basicamente em tudo, tá? Ela é uma pinça utilizada ali para prender ou segurar bordas teciduais com o objetivo de tracionar. Lembra que eu falei que às vezes eles utilizam isso para algumas pinças até para auxiliar no processo de afastamento? Se você entrar numa cirurgia de cesárea, você vai perceber que vai ter um tempo operatório quando eles estão ali, né? Imagina que isso aqui é um útero, né? O bebê está lá dentro, então eles fazem a incisão aqui no útero. Você vai perceber que vai ter uma etapa dessa cirurgia que ele vai prender uma álise aqui, e vai prender outra álise aqui, certo? E vai puxar para cima essas duas, fazendo com que ele consiga abrir para o bebê sair. Ele vai puxar uma borda do tecido, ele vai tracionar. Se você vê cirurgia plástica, às vezes eles utilizam essa pinça aqui para poder pinçar uma parte da gordura quando eles estão cortando, tracionando, puxando. Por quê? Ela tem como se fosse uma mãozinha, tá vendo? Com os dentinhos aqui, e ela consegue ter um travamento bom ali sem ficar deslizando. Então, eu vou ter um bom travamento. Obviamente, essa pinça ela foi criada e idealizada para a realização
desse objetivo que eu estou falando para vocês. No entanto, todavia, você vai ver, às vezes, ela sendo utilizada para auxiliar numa asepsia, né, para pintar o paciente ali, enfim, tá? Lembrando que aqui eu estou te trazendo a literatura. O que é? Obviamente, eu estou te dando alguns exemplos para que você possa entender que, às vezes, ela vai ser utilizada ali em determinadas situações, em outras situações. E lembrando, método IDO, identificação, diferenciação e uso. Então, aqui as características eu estou te trazendo. O que ela tem, o que ela apresenta. Ela vai ter dentes que vão ser atraumáticos, porque esses dentes aqui eles não fazem perfuração como um dente da dente de rato ou até mesmo com a kosher, que eu vou apresentar para vocês nesse exato momento. A kosher, se você não tiver muita familiaridade, não estiver treinando muito, pode ser que você confunda ela com a Kelly. Vinícius, mas o ramo dela é um pouco maior quando a gente compara com a Kelly. Né? A gente vê que a Kelly ela tem um ramozinho menor, quando você fala para que eu tenha de referência ali a haste, sim, mas existe uma pinça chamada de Kryler, que ela é idêntica à Kelly, só que a diferença dela é que ela tem serrilhas em todo o comprimento do ramo, mas é o mesmo instrumento cirúrgico. E se você colocar ela, às vezes, desse lado aqui, pode ser que você confunda, principalmente se a pinça kosher ela for uma pinça um pouco mais delicada, ou seja, que essa ponta aqui não fique tão grossa, porque ela vai ter um serrilhamento em todo o comprimento do ramo a kosher, assim como a Kryler. Obviamente, isso daqui é um erro que pode acontecer. Ele não é normal, mas para quem está iniciando, pode acontecer. Isso talvez você tenha uma determinada experiência, você fala, isso é idiotice. Não é. Não subestime que existem pessoas que às vezes realmente de fato estão muito inseguras e talvez não sabe, não passou por aquilo que você passou, tá? Meu objetivo como um treinador de pessoas para alta performance, para que realmente pessoas que se destaquem no mercado, é sempre trazer riqueza de detalhes. Eu não posso deixar passar determinadas coisas. Às vezes o pessoal fala, pô, demora. Não, cara. É porque eu estou ensinando como se fosse para uma pessoa que não sabe absolutamente nada. Só que isso também serve para pessoas que são extremamente avançadas, porque às vezes você sabe, você percebe, mas você não sabe o porquê aquilo é daquele jeito. Entendeu? Pinça kosher. Ela é uma pinça que vai ter serrilhas em todo o comprimento do ramo e na sua ponta apresenta um dente semelhante ao dente da pinça dente de rato. Ela é uma pinça que vai sim também ter uma variação entre pinça curva e reta, ok? E ela vai ser normalmente utilizada ali para prender tecidos, musculatura. Na ortopedia, às vezes, eles utilizam até para tirar algum tipo de fragmento ósseo que fica interposto ali na fratura. Ela também é uma conhecida como pinça forte. Bota aí, ó, se você estiver anotando, pinça kosher barra pinça forte. Porque o cirurgião ele pode solicitar, me dá uma pinça forte. Quando ele fala isso, ele quer essa daqui. E se ele pedir kosher, ele quer o quê? Curva. Se ele quiser reta, ele fala, me dá uma pinça forte, me dá uma pinça reta forte. Toda vez que ele quer a reta, ele vai te solicitar, ok? Nessas variações aqui. Temos a pinça de Foster. É um instrumento cirúrgico que tem uma função muito bacana. No entanto, é um instrumento que a gente normalmente vê utilizado ali para como se fosse uma pinça de antisepsia, né? No entanto, ela tem sim uma função interessante. Ela vai ter sim também uma variação, uma leve curvatura na parte aqui de ramo, certo? Lembrando que a curvatura dos instrumentos cirúrgicos é para que você possa ter uma facilidade de acesso a uma determinada região ou cavidade ali cirúrgica, ok? Essa pinça, ela vai ter esse formato mais ovalado, vai ter serrilhas nessa parte da ponta dela. Essas serrilhas desses instrumentos cirúrgicos, elas servem como se fosse algo que fosse um antiderrapante, para que eu possa ter um travamento melhor do meu instrumento em determinadas regiões. Essa aqui, por exemplo, ela pode ser utilizada para prender e estabilizar órgãos, algumas estruturas, cisto, um cisto fibroso, uma massa tumoral que eu quero tracionar. E ela tem uma característica muito interessante, que o fato dela ser vazada aqui, ó, faz com que ela o quê? Não esmague o tecido. Por quê? O tecido ele vai vazar por aqui assim e ele vai conseguir relaxar. Então eu vou ter uma pegada mais firme, porém eu não vou danificar. Sei lá, eu estou puxando uma massa tumoral. Talvez se você apertar com uma pinça, ela pode... Um cisto, por exemplo, um cisto sebáceo. Se você apertar, ele pode ser que ele... Com essa pinça eu consigo às vezes ter um toque mais forte, mas ao mesmo tempo suave, porque ele pode extravasar ali e eu consiga remover esse cisto, às vezes inteiro, para poder mandar para um estudo patológico, uma outra
uma outra região tecidual, sem danificar. É uma pinça bastante interessante. No entanto, a gente não vê tanta utilização dessa pinça na cirurgia propriamente dita, né? Essa pinça ela pode ser muito utilizada ali na cirurgia propriamente dita, né? A gente tem a diérese, hemostasia e a exerese, ou exérese, é a cirurgia propriamente dita. Normalmente essa pinça ela pode ser utilizada nesse contexto. Existem outras pinças também, que são as pinças especiais. A gente vai ter a Babycock, Love Lace, a gente tem outros instrumentos que podem ser utilizados também nesse momento, mas isso vai variar de especialidade para especialidade, ok? Aqui lembrando que são os instrumentos cirúrgicos mais utilizados, o que você mais vai ver, mais vai ter contato, beleza? E um outro clássico aí que você vai ter contato é o porta-agulha de Mayo Egger. Pode ser que você tenha ele aí com vidia. O que é vidia, Vinícius? Tá aqui, ó. Vidia é uma espécie de metal, de material, que é utilizado na construção, na ponta, na parte ativa de alguns instrumentos cirúrgicos, fazendo com que esse instrumento cirúrgico ele tenha mais durabilidade, no caso, se for uma tesoura, tenha um corte melhor, tenha uma longevidade maior, ou seja, ele vai dar mais qualidade. E como é que eu sei que um instrumento é de vidia ou não? No caso, essa foto aqui, esse instrumento aqui, não é de vidia. Como que você sabe, Vinícius? Porque normalmente os instrumentos de vidia, eles vão ter essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu tô circulando, de uma cor diferente, podendo ser dourado, azul metálico, preto. Então, quando a gente tem essa parte do cabo com uma coloração diferente, isso demonstra que o instrumento ele tem vidia. Normalmente você vai ver isso em cirurgia plástica, cirurgias, né, de neuro, né, microcirurgias de neuro, cirurgias de otorrino. Pode ser que você encontre aí esses instrumentos com vidia. O porta-agulha, ele é um instrumento ele, muito utilizado na etapa, né, da síntese, que é o quê? O ato de você dar o nó cirúrgico, né, os pontos cirúrgicos, e ele é utilizado para portar a agulha para fazer o processo de transfixação. Lembra aqui, ó, eu tenho a borda, certo? E eu preciso fechar. O porta-agulha ele vai ajudar a agulha a entrar em um lugar e ir até o outro. Ou seja, vai conduzir, vai portar a agulha no processo de transfixação tecidual, de uma ponta, de um lado ao outro, para que depois o cirurgião faça o quê? O nó cirúrgico. O porta-agulha normalmente ele vai ser utilizado ali, né? Às vezes o cirurgião ele vai querer utilizar tanto uma pinça dente de rato ou uma pinça de dissecção anatômica, porque normalmente ele vai utilizar as duas mãos, tanto para poder segurar ali a borda do tecido, fazer o processo de transfixação, certo? Pegar depois a agulha, montar de novo no porta-agulha e ir para o outro lado. Beleza? Então, é um instrumento cirúrgico que você vai ver na cirurgia. Existe N modelos. Eu tenho o Mathieu, eu tenho o Olsen, eu tenho vários outros tipos de porta-agulha, ok? No entanto, esse daqui, que é o porta-agulha de Mayo Egger, é o que você mais vai ter contato. Lembrando, ele vai ter alterações. Aqui a gente está dizendo que ele tem 14 centímetros. No entanto, ele vai ter alterações de tamanho, podendo chegar a 20, 21, 23, 25 centímetros de comprimento. Beleza? E um outro clássico que a gente vai sempre ter aí nas cirurgias, na verdade não vai sempre ter. Algumas cirurgias vão ter, outras cirurgias não vão ter, mas eu achei legal trazer eles aqui para vocês, que é o quê? O nosso aspirador Yankauer, tá? Nesse caso aqui, ele é um aspirador descartável. Ele já contém a ponta, ok? E a mangueira de silicone. Muitas cirurgias, como cirurgia bucomaxilofacial, cirurgias de neuro, cirurgias de otorrino, cirurgias de ortopedia, pode acontecer de você ter outras pontas que são pontas realmente de aço, né? Que aí você vai cortar aqui com uma tesoura, Metzenbauer reta ou Mayo reta, e vai conectar a ponta aqui. Por que, Vinícius? Porque às vezes a neuro você precisa de uma ponta mais delicada, com um diâmetro menorzinho, porque você está ali dentro da massa cefálica. Então você vai ter essa grande variedade ali de pontas que você vai utilizando. Cirurgia da coluna, otorrino, que às vezes você precisa de uma cânula de Frazier-Ferguson, por exemplo, que é para entrar pelo nariz. Cirurgias orais, você precisa de uma cânula um pouco menor. Ok? Vinícius, isso vai estar em todas as cirurgias? Não, não vai estar em todas as cirurgias, mas pode ser que você tenha um contato, né, com
esse tipo de dispositivo de instrumento. Ou seja, nessa aula você entendeu sobre os instrumentos cirúrgicos que são utilizados na diérese, por exemplo, bisturi e as tesouras. Os instrumentos cirúrgicos utilizados no quadrante da hemostasia, por exemplo, pinça de dissecção anatômica e pinça Kelly. Você entendeu os instrumentos cirúrgicos que são utilizados para preensão, kosher curva, kosher reta, pinça dente de rato, pinça Foster, pinça Alice. Só que de preensão tanto traumático, kosher curva, kosher reta e pinça dente de rato, e de preensão atraumáticas, Foster e Alice. Depois você começou a fazer um processo transitando, né? Também os afastadores ou os expositores. Você entendeu e aprendeu sobre o afastador que a gente trouxe aqui, o Farabeuf. Depois a gente foi conduzindo para o final da cirurgia, que é o quê? O porta-agulha e o que vai trabalhar entre a cirurgia, caso tenha necessidade, em todo momento, para aspirar e manter o campo limpo. A gente vai ter os aspiradores. Olha que legal. Eu espero que você tenha chegado até agora aqui para que você possa ter entendido agora todo o processo. Que agora eu consegui montar tudo isso para você. Então, se eu for entrar para uma cirurgia, como que eu vou organizar minha mesa? Quais são os instrumentos utilizados ali na diérese? Os básicos normalmente vão ser esse e esse. Depois, esse e esse. Depois, esse e esse. E aí a gente consegue montar tudo. Por isso que é importante você dominar tanto os instrumentos cirúrgicos quanto a técnica cirúrgica. E fica aqui mais uma vez o meu convite para você fazer parte do Dominando os Instrumentos Cirúrgicos em 7 dias. Eu garanto para você que em 7 dias você vai conseguir dominar os instrumentos cirúrgicos, se sentir mais confiante e seguro. O link vai estar aqui embaixo, é só você clicar, você vai fazer a sua inscrição e começa imediatamente. Lembrando que o acesso é vitalício, ou seja, você vai poder assistir isso quantas vezes você quiser durante tantos anos que você quiser. Vai ter um certificado de participação. E, obviamente, você também vai ter contato diretamente comigo para caso você tenha algum tipo de dúvida, eu tirar ali, sanar as suas dúvidas ali, ok? Você vai ter todo esse suporte aí durante basicamente 1 ano, 2 anos, né? Feliz, mas já é vitalício, aí eu vou ter suporte daqui a 5 anos. Aí a gente vai ter que ver como que vai ficar isso, né? Mas, obviamente, a gente sempre vai estar aqui para poder ajudar e contribuir vocês, ok? Sempre ali favorecendo o nosso WhatsApp, ele sempre está aberto. Obviamente, a gente ajuda, às vezes, pessoas que não são os nossos alunos, tira a dúvida de pessoas que não são os nossos alunos, porque realmente a nossa missão é transformar a educação. Fechou? Aqui embaixo vai ter o link, você clica, é tranquilo, é seguro, você pode entrar, não gostei, você pode cancelar sem problema algum, você nem precisa falar comigo que você cancelou, é simplesmente chegar lá na própria plataforma e cancelar, que às vezes você pode ficar, pô, eu queria cancelar, mas eu tô com vergonha. Cara, é um curso que custa R$57. R$57 para fazer com que você se torne um profissional mais confiante, mais seguro. Será que R$57 para que você possa ter uma carreira mais sólida, com fundamentos, é caro ou é barato? Na verdade, R$57 você não come nenhuma pizza. Então, clica aqui embaixo e eu te vejo do outro lado, onde você vai dominar os instrumentos cirúrgicos em 7 dias. Tamo junto e até a próxima.